Olá meninos, aqui é a professora Rosemary e hoje nós vamos estudar ortografia. O que é a ortografia? É a parte da gramática que determina como as palavras devem ser escritas segundo os padrões da nossa língua culta. Embora poucas orientações sejam realmente eficientes para se escrever as palavras de modo correto, há três procedimentos que em conjunto podem pelo menos diminuir as dificuldades relativas à ortografia. A primeira é conhecer as orientações ortográficas que serão expostas na nossa aulinha de hoje. Segundo, consultar sempre que necessário o dicionário. E terceiro é memorizar a grafia das palavras. Aí você pergunta, como é que eu vou memorizar a grafia dessas palavras? É através da leitura. Porque quanto mais você lê, mais você enriquece o seu vocabulário e também aprende a escrever as palavras corretamente. Então nós vamos começar o estudo das nossas regras ortográficas com o emprego do X ou CH. Quando que eu vou grafar com X e quando que eu vou grafar com CH. Então, começando pela regra do X. Diz o seguinte, eu vou grafar com X após ditongo. Nós acabamos de estudar o ditongo lá nos encontros vocálicos, não é isso? E nós aprendemos que o ditongo é o encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba. Então, quando eu tenho aí, ó, palavras como caixa, deixa, trouxa, são grafadas com X. Por quê? Porque depois desse ditongo apareceu o som che. E esse som che tem que ser grafado com X, porque aparece depois de um ditongo. Então, a palavra caixa, eu tenho o som che depois do ditongo aí. Então, é grafado com X exatamente por esse motivo. Na palavra deixa, nós temos aí o ditongo EI. Então, o som che tem que ser grafado com X e não com CH. Essa regra ela tem uma exceção, que é a palavra recalchutar. Veja que aparece aí o som che depois do ditongo AU. Mas essa palavra refere-se a uma exceção. Então, ela vai ser grafada com CH e não com X. Outra regra diz, eu vou grafar com X após me inicial, ou seja, se a palavra começar com me. Então, palavras como mexer, como mexerica, como mexicano, são grafadas com X, porque aparece com o me inicial, ou seja, após o me inicial. Essa regra também tem exceção, que é a mecha de cabelo, né? Começa com me, mas ela é grafada com CH e não com X. Não confundir com mexa do verbo mexer. O mexa é com X. A mecha de cabelo, que é uma exceção, é grafada com CH. Outra regra, grafa-se com X após em inicial. Então, palavras como enxuto, como enxoval, como enxame, são grafadas com X porque começou com em. Essa regra tem duas exceções. A primeira é o verbo encher e todos os derivados desse verbo. Enchi, enchemos, encheram. E também faz parte da exceção palavras que recebem o prefixo em, mas as palavras elas são grafadas com CH. Quer dizer, a palavra é grafada com CH e apenas recebeu o prefixo em. Esse pedacinho em antes da palavra. Por exemplo, a palavra encharcar. Encharcar é grafado com CH. Por quê? Começa com em, mas esse em é apenas um prefixo que foi colocado na palavra charco, que é a palavra primitiva, e charco é com CH. Então, faz parte da exceção. Embora comece com em, vai ser grafado com CH. A palavra enchiqueirar vem de chiqueiro, a primitiva é com CH, apenas recebeu o prefixo em. Então, também faz parte da exceção. Portanto, grafado com CH e não com X. A outra regra, eu vou grafar com X palavras de origem indígena, africana ou inglês aportuguesadas. Aí, gente, não tem como nós sabermos a origem de todas as palavras da língua portuguesa. Então, eu vou colocar para vocês algumas que são bem conhecidas, como abacaxi, como chavante, orixá, xará, xerife e shampoo. Veja que essas palavras bem, o xerife e o shampoo, são palavras de origem inglesa aportuguesada. Lá no vídeo de shampoo da casa de vocês está escrito com SH, não é isso? SHAMPOO, não é isso o shampoo? Só que é uma palavra inglesa. Quando ela passa para o português, ela tem que ser grafada com X e não com CH. Assim como o xerife, né? Xerife é com SH, mas a palavra inglesa, quando ela vai ser aportuguesada, ela passa a ser grafada com X e não com CH. Ok, aí foram as regras do X. As regras do CH, gente, não existe assim uma quantidade de regras como tem no X, não. Então, o que não é grafado com X, automaticamente será grafado com CH. Então, só existe uma regra assim, direcionada ao CH, que é grafa-se com CH palavras de origem estrangeira, como salsicha, como sanduíche. As demais palavras você aprende que é com CH através de leituras. Então, nós temos aí alguns vocábulos, né, algumas palavras que são grafadas com CH, como bochecha, bucha,
cachimbo, quer dizer, não estão enquadradas em nenhuma regra. Como é que eu vou aprender? Através da minha leitura. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo essas palavras. Agora nós vamos ver o emprego do G ou J. Quando é que eu vou grafar com G? Eu vou grafar com G nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Então, palavras como garagem, origem, ferrugem são grafadas com G. Por quê? Garagem é um substantivo terminado em agem, por isso é grafado com G. Origem, substantivo terminado em igem. Ferrugem é grafado com G. Por quê? Porque é um substantivo terminado em ugem. Essa regra tem duas exceções, que são as palavras pagem e lambugem. Veja que em pagem é uma palavra, é um substantivo terminado em agem, mas mesmo assim é grafado com J e não com G. Faz parte de uma exceção. A palavra lambugem é um substantivo terminado em ugem, mas vai ser grafada com J e não com G. A outra regra diz, vai ser grafado com G as palavras terminadas em ágil, égil, ígil, ógil, úgil. Essa regra não tem nenhuma exceção. Então, contágio. Por que a palavra contágio é grafada com G? É um substantivo terminado em ágil. Colégio é um substantivo terminado em égil. Prestígio, substantivo terminado em ígil. Relógio, substantivo terminado em ógil. E subterfúgio é um substantivo terminado em úgil. Por isso é grafado com G e não com J. A regra do J agora. Quando é que eu vou grafar com J? Primeira regra diz o seguinte, eu vou grafar com J as palavras derivadas de uma primitiva com J. Quer dizer, se eu tenho uma palavra primitiva com J, tudo que vier dela também vai ser grafado com J. Então, por que laranjada é grafada com J? Porque vem da palavra primitiva laranja. E a palavra laranja é grafada com J. Então, tudo que vier da palavra laranja também vai ser grafada com J. Por que cerejeira é com J e não com G? Porque vem de cereja, e cereja é grafada com J. Então, tudo que vier dela também vai ser grafada com J. Outra regra, gente, eu vou grafar com J na conjugação dos verbos terminados em já ou GA. Então, palavras como festejo, como festejei, são grafadas com J. Por quê? Porque vem do verbo festejar, e o verbo festejar terminou com já, grafado com J. Então, tudo que vier dela também vai ser grafado com J. A palavra gorjeiam, por que é grafada com J? Porque vem do verbo gorjear. Veja que a terminação é gear com J, então também tem que ser grafada com J. Palavras como viagem, né? A viagem, que vem do verbo viajar, vai ser grafada com J. Nós sabemos que tem viagem com J e viagem com G. Como é que eu vou saber distinguir a viagem com J da viagem com G? É só eu observar o contexto que ela está sendo inserida. Se estiver se referindo a uma forma do verbo viajar, vai ser grafado com J. Se for um substantivo, vai ser grafado com G. Por exemplo, quando eu digo assim, gente, ó, para que eles viajem, precisam primeiro de férias. Veja que esse viagem bem é com J porque vem do verbo viajar, para que eles viajem. Se é um verbo, uma forma do verbo viajar, vai ser grafado com J. Agora, quando eu digo assim, a viagem foi encantadora, veja que agora eu tenho um substantivo. Nós vimos lá na regra do G, tem uma regra que diz assim, eu vou grafar com G as terminações, os substantivos, né, que terminam em agem, igem, ugem. Então, aqui é exatamente enquadrado nessa regra, substantivo terminado em agem. Então, é grafado com G e não com J. Então, sempre eu tenho que observar isso. Se for uma forma do verbo, grafado com J. Se for um substantivo, grafado com G. A outra regra diz assim, eu vou grafar com J as palavras oriundas do tupi, africana e árabe. Também, mais uma vez eu repito, nós não temos como saber a origem de todas as palavras. Então, eu citei algumas aqui. Jiboia, jerimum, pajé, que são de origem tupi. O acarajé, o giló, que são de origem africana. Alforge, alfange, que são de origem árabe. Então, só mesmo para citar que essa regra existe, mas não tem como nós sabermos a origem dessas palavras, não. Então, nós vamos ver agora o emprego do S ou Z. Quando é que eu vou grafar com S? Primeira regra diz, eu vou grafar com S em palavras derivadas de uma primitiva com S. Ou seja, se eu tiver uma primitiva com S, tudo que vier dela também vai ser grafada com S. Então, por exemplo, na palavra analisar. Por que analisar é com S? Porque ela vem de análise e análise é com S. Por que pesquisar é com S? Porque vem de pesquisa e pesquisa é com S. Por que alisar é grafado com S? Porque vem de liso. Liso também é grafado com S. Então, tudo que vier de uma primitiva com S também tem que ser grafado com S. A outra, eu vou grafar com S após ditongo. Então, palavras como lousa. Por que lousa é grafado com S e não com Z? Porque o som Z apareceu após um ditongo. O ditongo é o U. Palavra coisa também apareceu
após um ditongo. A palavra Souza é grafada com S porque aparece também após um ditongo. Embora tenha Souza grafado com S, Souza grafado com Z, né? Então convém ressaltar que Souza é uma palavra própria, né? Um substantivo próprio. Então os substantivos próprios, eles podem ser escritos de qualquer forma, né? O nome de pessoa eu escrevo do jeito que eu quiser. Mas se eu cobrar segundo a nossa gramática normativa, segundo as nossas regras ortográficas, o Souza teria que ser grafado com S e não com Z. Assim como a maisena. Lá na caixinha da nossa casa está grafado com Z, não é isso? Maisena? Mas se for, segundo a nossa gramática normativa, ela tem que ser grafada com S. Por quê? Porque aparece o som Z após um ditongo. Então, teria que ser grafado com S e não com Z. Mas, como se refere a uma marca, não tem problema nenhum ela ser grafada com Z, como está lá na nossa caixinha. A outra regra diz assim, eu vou grafar com S as formas dos verbos por e querer. Ou seja, tudo que vier do verbo por e do verbo querer tem que ser grafado com S e não com Z. Então, palavras como pus, puseram, são grafadas com S. Por quê? Porque vem do verbo pôr. Palavra como quis, como quiseram, é grafada com S porque vem do verbo querer. Então, tudo que vier do verbo pôr e do verbo querer, eu vou grafar com S e não com Z. Outra regra, eu vou grafar com S os sufixos, ou seja, as terminações eis ou esa, indicadores de nacionalidade, de título ou de origem. Por exemplo, japonês. Por que japonês é grafado com S e não com Z? Porque tem a terminação eis e forma uma nacionalidade. Quem nasce no Japão é japonês. Se fosse japonesa, também seria grafado com S, porque seria a terminação esa, formador de nacionalidade. Baronesa é grafada com S porque tem a terminação esa e é um título. Camponês, terminação eis e é uma origem. Quem se origina do campo é camponês. A outra, os sufixos isa, formadores de ocupação feminina. Por exemplo, poetisa é grafado com S porque terminou em isa e é uma ocupação feminina. Tem o poeta e a poetisa. Sacerdotisa, terminação isa, ocupação feminina, tem o sacerdote e a sacerdotisa. A outra, os sufixos ense, oso, osa, formadores de adjetivo. Por exemplo, piauiense é com S porque tem a terminação ense e é um adjetivo, né? Um adjetivo pátrio. Palmeirense, terminação ense e é um adjetivo. Amoroso, sufixo oso, formador de adjetivo. Gostoso, sufixo oso, formador de adjetivo. Deliciosa, terminação osa, também é um adjetivo. E a outra regra diz, eu vou grafar com S em palavras derivadas de verbos terminados em NDER ou NDIR. Então, se tiver essa terminação, o que vier desse verbo também vai ser grafado, né? Desses dois verbos, também serão grafados com S. Palavras como compreensão e compreensivo são grafadas com S por quê? Porque vem do verbo compreender. Veja que a terminação do verbo compreender é NDER. Expansão. Por que expansão é grafado com S? Porque vem de expandir. E expandir tem a terminação ND. Aqui na regra do Z, gente, vamos fazer uma comparaçãozinha lá com a regra do S, certo? Então, a primeira regra do Z diz assim, eu vou grafar com Z palavras derivadas de uma primitiva com Z. Lá na regra do S também tem essa regrinha aí, né? Vou grafar com S, palavra derivada de uma primitiva com S. Então, sempre você tem que observar a palavra primitiva. Então, a palavra razoável, ela é grafada com Z por quê? Porque vem de razão, e razão é com Z. Azulejar, por que é grafado com Z e não com S? Porque a primitiva é azulejo, é grafada com Z. Então, ela tem que ser grafada com Z também. Então, sempre você tem que ficar fazendo essa observação bem aí. A outra regra diz assim, eu vou grafar com Z nos sufixos eis ou esa, formador de substantivo abstrato a partir de um adjetivo. Lá na regra do S também tem essa regrinha bem aí, ó. Só que lá diz assim, eu vou grafar com S os sufixos eis ou esa, formadores de nacionalidade, título ou de origem. Então, você tem que observar também esses sufixos, né, essas terminações, para ver o que está formando. Aqui no Z, é palavras formadoras de substantivo abstrato a partir de um adjetivo. Por exemplo, surdez. Por que surdez é grafado com Z? Porque é um substantivo abstrato, só lembrando, o substantivo abstrato é aquele que depende de alguma coisa para ele poder existir. Por exemplo, a surdez ela só vai existir se existir alguém surdo. Então, é um substantivo abstrato, que veio do adjetivo surdo. Então, eu tenho aí, ó, eis, formador de substantivo abstrato, que vem do adjetivo surdo. Beleza,
tem a terminação esa, é um substantivo abstrato, porque a beleza só vai existir se existir alguém belo, que vem de qual adjetivo? Belo. Então, aí são grafados com Z. A outra regra, eu vou grafar com Z, a terminação ou sufixo isar, formador de verbo. Por exemplo, a palavra autorizar tem a terminação isar e é um verbo. O verbo autorizar. Utilizar tem a terminação isar e é um verbo. O civilizar tem a terminação isar e é um verbo. Mas muito cuidado com essa regra bem aí, gente. Porque nós vimos lá na regra do S que a palavra analisar, ela é grafada com S e não com Z. E ela é terminada em isar. É um isar formador de verbo também. Só que esse analisar é um isar formador de verbo, mas vem de uma primitiva com S, que é a palavra análise. Ou seja, essa regra bem aqui do Z, ela só vai existir se não existir a regra do S, que diz que mesmo que tenha a terminação isar, formadora de verbo, se vier de uma primitiva com S, você tem que dar prioridade a essa regra. Então, esse isar, formador de verbo, só vai ser grafado com Z se não vier de uma primitiva grafada com S, ok? A última regra do Z diz assim, eu vou grafar com Z as terminações ou o sufixo isação, formador de substantivo. Por exemplo, autorização terminou em isação e é um substantivo. Utilização terminou em isação e é um substantivo, por isso é grafado com Z. Civilização também é com Z, porque terminou em isação e é um substantivo. Nós temos aqui algumas regras para o emprego do SS também, gente. Quando é que eu vou grafar com SS? Primeira regra, eu vou grafar com SS em palavras derivadas de verbos terminados em CD. Se tiver essa terminação, o que vier desse verbo vai ser grafado com SS. Então, a palavra excesso. Por que excesso é com SS? Porque vem de exceder, tem a terminação CD. Excessivo vem de exceder, terminação CD. Por isso, são grafados com SS. Também serão grafados com SS os verbos, palavras que derivam desses verbos terminados em primir, como impressão, como depressão. Impressão vem de imprimir, tem a terminação primir. Depressão vem de deprimir. Palavras derivadas de verbos terminados em gredir. Agressão é com SS porque vem de agredir. Agressiva também é com SS porque vem de agredir. E agredir termina em gredir. Outra regra, gente, eu vou grafar com SS as palavras derivadas de verbos terminados em meter. Por exemplo, promessa. Promessa é com SS por quê? Porque vem da palavra prometer, do verbo prometer, ou a terminação meter. A outra, eu vou grafar com SS os sufixos formadores do superlativo sintético de alguns adjetivos. O que é o superlativo, gente? O superlativo sintético é quando eu acrescento um sufixo, ao adjetivo a fim de intensificar o valor de um substantivo a que ele se refere. Então, aí, lindíssima, foi o que eu fiz. Eu acrescentei o sufixo íssima ao adjetivo lindo a fim de intensificar algum substantivo, a que ele esteja se referindo. Moça lindíssima, roupa lindíssima. Então, aí, amicíssimo, acrescentei o sufixo íssimo ao adjetivo amigo. Altíssimo, acrescentei o sufixo íssimo ao adjetivo alto. A outra, eu vou grafar com SS também nas desinências do pretérito imperfeito subjuntivo de todos os verbos. Quando é que o verbo está no pretérito imperfeito subjuntivo? Quando ele é utilizado na expressão de probabilidade. Se ele estudasse, se ele anotasse, se ele aplaudisse. Então, esses verbos, no pretérito imperfeito do subjuntivo, são grafados com SS. E para finalizar, meninos, vamos ver aqui o emprego do E e do I. Então, eu vou grafar com E em verbos terminados em OAR ou UAR. Então, palavras como magoe é grafado com E por quê? Porque vem de magoar. E magoar termina em OAR. Atue é com E por quê? Porque vem do verbo atuar, tem a terminação UAR. Vou grafar com I os verbos terminados em AIR, OE ou UIR. Sai, por que sai é com I? Porque vem do verbo sair, tem a terminação AIR. Por que dói é com I? Porque vem do verbo doer, tem a terminação OE. Diminui é com I, porque vem do verbo diminuir, tem a terminação UIR. E é isso, gente. Na próxima aula nós vamos trabalhar com acentuação gráfica. Até mais!